Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grafos e nesta aula nós iremos abordar o tema fluxo em redes. Nós vamos primeiramente falar sobre o problema de fluxo em rede, depois conservação de fluxo, falar sobre fluxo viável, fluxo máximo e também cortes em fluxos, certo? Bom, o problema de fluxo em rede, basicamente ele aborda o processo de produtos que são originados em um ponto, certo? De oferta, e que esses produtos que foram produzidos vão ser consumidos em um ponto de demanda, tá? E aqui isso vai ser representado através de uma rede de interligações possíveis. Bom, como nós vimos anteriormente, o gráfico ele vai ser uma abstração que pode vir a representar diversas situações do nosso cotidiano, certo? Então, quando a gente pensa em problemas de fluxo em rede, normalmente a gente pode simular aqui processos em plantas industriais, sistemas de comunicação e transporte, distribuição de água, energia, dados e muitas outras situações. Então, em problemas de fluxo em rede, normalmente nós temos a oferta dos produtos, bem como as demandas, e tanto a oferta como a demanda vão possuir valores definidos, certo? Além disso, nós temos aqui pontos intermediários que vão representar, por exemplo, depósitos ou centros de concentração e distribuição. E, por fim, nós temos que esses pontos intermediários eles também vão possuir restrições quanto à capacidade de tráfego e custos associados, certo? Então perceba que aqui nós temos uma rede de interligações. Essa rede vai possuir elementos que servem para produzir alguma coisa, elementos que vão consumir o que foi produzido e podemos ter também elementos que vão servir para armazenar e distribuir o que foi produzido, certo? Então, bom, uma rede ela pode ser definida dessa forma, um R contendo 4 elementos, o V representando o conjunto de vértices, o A representando o conjunto de arcos, o F o conjunto de fluxos e o U vai representar os limites que vão restringir a quantidade de fluxo que pode passar por cada elemento da rede, certo? Então nós temos o G aqui sendo representado pelo V e A, o V vai ser o conjunto de vértices. Dentro desse conjunto de vértices tem um vértice em especial, que é o vértice S, que ele vai representar a fonte ou o emissor do fluxo, certo? E temos também o vértice T, que ele vai representar o vértice terminal ou sumidouro, que vai consumir esse fluxo, tá? Então, o fluxo F vai ser representado por um conjunto de fluxos, F aqui igual a esse conjunto F1, F2 até Fm, onde M representa a quantidade de arcos da rede. Ou ainda podemos representar o conjunto F como sendo um valor, né, do fluxo para cada par de vértices, tá? Pertencente aqui ao conjunto V. E por fim, temos o conjunto U, que vai representar o conjunto de limites desses fluxos. E, consequentemente, cada arco da rede vai possuir um limite máximo, né, que vai ser representado aqui pelo overline U, vai representar o limite máximo, e também cada arco vai possuir um limite mínimo, que vai ser representado aqui pelo underline U. Tá? Então, caso não exista um limite inferior especificado, considera-se que é zero, e caso não exista um limite superior, considera-se que vai ser aqui mais infinito, certo? Então, estas são as considerações iniciais da nossa rede R, tá? Então, nós temos um grafo que ele representa uma rede R e percebe-se que esse grafo ele vai possuir dois vértices aqui em especial, o vértice S, que vai ser o emissor do fluxo, e o vértice T, que vai ser o sumidouro, que vai consumir o fluxo, certo? Então, nesse grafo aqui do exemplo, nós temos a rotulação com os limites do fluxo. Então, perceba que a rotulação ela está associada a cada aresta, né, conforme nós vimos. Então, perceba que, por exemplo, essa aresta aqui, que liga o vértice S ao vértice U, nós temos três elementos, tá? Uma tupla aqui. O primeiro elemento representa o limite inferior,
o segundo elemento representa o fluxo e o terceiro elemento representa o limite superior. Então, um fluxo aqui ele tem que ser no mínimo 3 e tem que ser no máximo 10, tá? Isso é o que está sendo representado aqui por essa aresta de 1 a t. Então, percebam que o primeiro elemento da tupla representa o limite inferior, o terceiro elemento o limite superior e o segundo elemento representa o fluxo propriamente, certo? Então essa seria uma forma de representar a nossa rede contendo a rotulação associada. Outra forma de representar seria considerando apenas o limite máximo para o fluxo, né? Então nós temos aqui que a rede, né, contendo o grafo. Então perceba que nós temos aqui novamente esses dois vértices em especial e que para essa representação nós temos apenas a capacidade máxima para cada aresta, certo? Bom, associado a esse conceito, né, aos fluxos em redes, nós também temos fluxo entre conjunto de vértices, tá? Então nós podemos ter um fluxo entre pares de vértices e podemos ter também fluxos entre conjuntos de vértices. Então, dados dois conjuntos x e y, de forma que esses conjuntos x e y eles não possuem nenhum vértice em comum, o fluxo que ocorre do conjunto x para o conjunto y e vice-versa pode ser representado por f de x, y, né? Representa o somatório de todos os fluxos que saem de um vértice do conjunto x e incidem em um vértice do conjunto y, tá? Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro com a ilustração. Então nós temos aqui a rede, o conjunto x sendo representado pelos vértices x1 e x2 e o conjunto y sendo representado por x4 e x5. Então, dado que nós temos esses dois conjuntos, é possível definir um fluxo, né, entre x e y, tá? De forma que esse fluxo vai ser justamente o somatório dos fluxos dos arcos que saem de um conjunto e incidem no outro conjunto, tá? Então, no caso aqui, o f de xy vai ser representado pelo fluxo entre x1 e x4 e x1 e x5, tá? E de forma similar, nós poderíamos ter o fluxo entre o conjunto y, né, o fluxo que sai dos vértices que pertencem a y e chegam nos vértices de x, tá? Então, nesse caso aqui, o fluxo de y a x seria o somatório dos fluxos de x4 a x2 e x5 a x2, certo? Para esse exemplo, tá? Bom, associado a esse conceito de fluxo, nós temos a primeira lei, que ela determina aqui a conservação de fluxo. Então, para todo fluxo conservativo, numa rede, o fluxo que chega a um vértice tem que ser o fluxo que sai desse vértice. Isso é representado aqui através dessa ilustração, né? Nós temos um vértice K, temos aqui um conjunto de fluxos, né, F de F1 a Fr. Então, o somatório desses fluxos tem que ser exatamente igual ao somatório dos fluxos que saem do vértice K, né? Seria o fluxo de R mais 1 até o fluxo P, tá? E todos os vértices que atendem a esta lei são denominados vértices conservativos. E aqui de forma similar nós temos essa representação, né? Que esse conjunto aqui de fluxos, né? O somatório desses fluxos tem que ser exatamente igual aos fluxos que saem do vértice, tá? Ou ainda a gente considerar que o somatório dos fluxos dos antecessores, né, do vértice x tem que ser igual ao somatório do fluxo dos sucessores do vértice x, tá? Bom, é possível que a gente possua uma rede que ela não atenda a priori a essa primeira lei. No entanto, é possível transformar essa rede fazendo duas transformações. A primeira é, se houver mais de um vértice emissor de fluxo, é necessário reduzir esse conjunto de vértices emissores para um único vértice, fonte, tá? E transformar também todos os vértices que consomem o fluxo em um único vértice sumidouro. E por fim, no segundo passo, seria necessário
transformar esses vértices fonte e sumidouro em vértices conservativos. Então isso vai ficar mais claro aqui na nossa ilustração, certo? Então nós temos essa rede original, né, do exemplo. Então percebam que existem dois vértices fonte, né, emissores de fluxo, e dois vértices que são sumidouros, ou seja, que eles consomem o fluxo. Então o primeiro passo seria criar dois vértices, um vértice aqui para ser uma fonte única e um vértice para ser apenas um sumidouro, né, e posteriormente fazer a segunda transformação. E a segunda transformação seria justamente criar esse arco aqui que vai sair do vértice T e vai entrar no vértice S. Então, é possível perceber aqui que esse arco ele vai ser o fluxo que vai passar por esse arco vai ser limitado pelo menor valor entre a oferta e a demanda. E aí, consequentemente, após fazer esse segundo passo, todos os vértices eles vão atender à lei de conservação de fluxo.